Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar That you work hard and give it to him. He enjoys. This is intelligence. This is not escaping. That is going on. The capitalists, they are engaging these rascals, asses, in the factory, and he enjoys that. That is intelligence. That is not escaping. Hare Krishna Maharaj Navantari, minhas humildes reverências, todas as glórias de Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Hare Krishna, reverências e todas as glórias a Prabhupada. Então hoje temos o prazer e a honra de ter conosco Sua Santidade Davantari Swami, aquele devoto que enviou a carta para Prabhupada, um dos 3 devotos, na verdade, uma devota deu a ideia e 2 devotos escreveram a carta. E assim que o movimento basicamente iniciou no Brasil, então temos a honra e o privilégio de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Maharaj, por aceitar o nosso convite. O prazer é meu, a honra é toda minha. Você é sempre muito educado, sempre notei isso em você, sempre muito educado. Então, Maharaj, gostaria que você nos contasse sobre a sua infância, a sua família, seus pais, a educação, até o ponto que você chega na consciência de Krishna. Por favor. Creio que não tem nada assim de muito especial. A minha vida, uma vida de uma pessoa muito comum que, por alguma misericórdia especial de Krishna, teve acesso ao conhecimento dado por Prabhupada. Mas eu nasci numa família muito unida. Meu pai e minha mãe viveram juntos mais de 60 anos, quase 60 anos. Meu pai faleceu já há alguns anos, mas minha mãe está viva com 96 anos. Tem longevidade na sua família? Muita, muita. É muito comum isso. E também ela está muito lúcida, acompanha assim muitos detalhes, está sabendo inclusive que você, Lilananda, está fazendo esse trabalho de recuperar algumas memórias, e ela ficou contente, perguntou como foi o encontro com Mahavira e tal. Ela lembra muito do movimento porque, como nós somos pioneiros, ela também é pioneira na posição de mãe, né? É algo muito especial. Das mães pioneiras. Isso é interessante mesmo. Bom, eu nasci numa família, sim, unida. Meus pais eram muito unidos, viveram juntos e minha mãe trabalhava como costureira e fazia alta costura, não no sentido de pessoas, de clientes, celebridades, mas vestidos de noiva, vestidos de baile, vestidos de desfiles de Missy, aquela coisa que na época era muito comum. Então ela costurava muito, tinha um ateliê em casa e nós éramos 4 irmãos. Eu sou o segundo, mas eu fui criado como filho mais velho. Ah, sim? No sentido de responsabilidade. Acho que pelo meu temperamento, meus pais se aproveitaram um pouquinho para me dar mais responsabilidade, assim, exigir um pouco de mim no sentido de proteger os irmãos. Então eu tinha esse espírito assim de proteção dos irmãos, inclusive da minha irmã, que era um pouco mais velha do que eu, e sempre fomos muito amigos, mas eu sempre com o espírito de proteção dela. Bom, eu fui um aluno regular e para bom, assim, nunca tive dificuldades na escola, até pelo senso de responsabilidade. Eu estudava bastante, entrei na universidade muito cedo, fazendo 18 anos, eu entrei na universidade e
Durante a nossa infância, meu pai ele era bancário, trabalhava num importante banco na época da Bahia, que tinha um departamento de câmbio muito desenvolvido. E Vocês são da Bahia? somos da Bahia, sim. E eu nasci em Salvador, mas meu pai é da região de Ilhéus, essa região que tinha um porto muito grande, exportador de cacau naquela época. E a sua mãe também da Bahia? Minha mãe também é de outra região, mas viviam juntos. E avós também, tudo da Bahia? Não, meus avós moravam lá, mas alguns vieram de Portugal e outros eram filhos de portugueses ou netos de portugueses, mas os 4 estavam radicados na Bahia mesmo. E meus pais viveram em Salvador, então meu pai estava no desenvolvimento do seu trabalho como no departamento de câmbio, quando o Banco da Bahia o transferiu para outra cidade em Recife e ele foi promovido. Então houve uma melhoria do status da família, assim, por causa da melhoria de meu pai, do trabalho de meu pai, né? Da carreira dele como bancário naquela época. Era uma carreira mesmo. Então ele tinha toda a estabilidade e logo em seguida o Banco da Bahia foi comprado pelo Banco Bradesco. E meu pai, então, pela experiência dele em câmbio, o Bradesco não tinha câmbio, meu pai foi transferido para São Paulo, também melhorando muito a sua condição de vida, e foi trabalhar para introduzir a seção de câmbio do Bradesco, que na época não tinha ainda. O meu pai fez essa questão de comércio exterior e ele implantou o comércio exterior no Bradesco e aí ele foi morar em São Paulo. Você não foi? Ou foi? Porque a essa altura já era 74. Nós conhecemos o movimento em 73. A minha irmã mais velha já estava casada. Vititra, que era depois de mim, né, o terceiro, e a minha irmã caçula, a quarta, Nava Duipa, foram fazer intercâmbio cultural nos Estados Unidos e eu estava me formando. Então foi um ano assim que cada um foi para um lugar do mundo, praticamente. Então meus pais foram morar em São Paulo. Eu concluí minha faculdade e fui fazer pós-graduação em Brasília. Eu lembro uma vez, entrei no seu quarto em Nova Gokula e você tinha uma pasta. E eu falei, o que é isso? Ele falou, isso são diplomas e certificados. Era uma pasta grande, tinha muitas. Era um currículo original, o currículo impresso. Eu acho que parou por ali. Até aquela época, eu ainda participava de muitos congressos, apresentei alguns trabalhos em congressos por causa do meu interesse acadêmico na área. Eu fiz uma especialidade que, na época, era muito rara na odontologia, que era cirurgia bucomaxilofacial. Então, eu trabalhava numa equipe de hospital com médicos da cirurgia plástica, da cirurgia de cabeça e pescoço e muitas especialidades assim, ortopedia. Então, aí eu tinha que estar muito atualizado. Então, eu fazia muitos cursos, participava de congressos e tal. Então, naquela época, a pasta era grande, mas ficou daquele mesmo tamanho. Sim. Bom, é isso. Eu conheci o movimento, fazia o penúltimo ano de faculdade. E foi bem marcante para mim. Eu tenho as datas na memória por causa da minha conexão, né, com o mundo que eu estava, né, a faculdade, começo de ano, meio de ano, férias, tudo isso para mim são referências que me deixam transitar dentro das datas com certa segurança.
Então, eu gostaria muito de ouvir essas datas. Bom, eu conheci em abril de 73. Foi quando Dhruvananda chegou a Salvador. Vindo do Havaí, ele chegou nessa época, em 73, em abril, começo de abril de 73. E então eu conheci, mas eu, como eu disse, estava envolvido com a faculdade também, eu fazia yoga. Mas como vocês se conheceram assim? Salvador é um lugar grande? Porque eu fazia parte de um grupo de yoga, de uma escola de yoga, de um Acharya Sivananda, que tem um ashram, até hoje tem, nos Himalaias. Então, eu fiquei muito impressionado com toda aquela mística da yoga por trás do aspecto hatha, aquele aspecto que a gente conhece das asanas e pranayamas. Então, surgiu uma excursão para a Índia, na minha academia de yoga. E então perguntaram, a minha professora, na verdade, perguntou se eu gostaria de ir. E claro, né? Eu fiquei muito interessado. E fui pedir a meu pai a passagem. E ele me disse, assim, como era muito... exigia muito de mim, no sentido de responsabilidade, ele perguntou, que idioma você vai falar lá? Aí eu disse, bom, eu me viro, aquela coisa que um jovem assim, meio inconsequente ainda, inexperiente, diria. Ele disse, não, você deixou seu curso de inglês, então você tem que retornar ao curso de inglês. Quando você completar, eu dou a passagem. O seu pai falava inglês, eu encontrei com ele uma vez, ele falando inglês com o Jagat Vichitra, eu lembro. Ele, por causa da especialidade dele de câmbio, do comércio exterior, ele falava assim. Então, eu fui fazer esse curso, fiz um teste, e a professora que me entrevistou, para saber que nível eu entraria, perguntou por que eu queria estudar inglês. E eu disse a verdade, que queria ir para a Índia, que eu era vegetariano, fazia macrobiótica, universitário. Eu contei toda a minha história e pronto, aí comecei a estudar. Um tempo depois, acho que isso deve ter sido em 72, quando o ano começou, em 73 já eu ainda estava estudando, foi que Dhruvananda chegou e foi nesse meu curso de inglês. E no curso ele encontrou com essa professora e perguntou para ela, disse que estava vindo para ensinar uma cultura da Índia, que tinha livros e que era vegetariano, que veio ensinar a ciência da yoga. Então, que precisava de ajuda, de alguém que pudesse traduzir para ele e tal. Aí ela disse, eu tenho um aluno perfeito para você. Ele é universitário, é do diretório acadêmico da universidade, faz macrobiótica, está envolvido com yoga, é vegetariano, então... Mas nesse dia, interessante, nesse mesmo dia eu tinha recebido da minha professora de yoga uma cópia do Bhagavad Gita em espanhol com um comentário de Mahatma Gandhi. Então, eu não fui para a aula de inglês, porque com aquele livro eu fiquei em casa lendo o livro. Meu pai não estava em casa, minha mãe não estava em casa, então eu resolvi ler o livro em vez de ir para a aula de inglês. Então, Dhruvananda foi ao meu curso de inglês e a professora disse para ele que ele esperasse que eu ia chegar. Como eu não cheguei, terminando a aula que eu deveria estar, ela pegou meu endereço e deu para ele e disse, vai na casa dele, aqui é o endereço. E ele foi. E chegou na minha casa e então nós passamos uma tarde conversando e, por fim,
Minha mãe chegou da rua e eu pedi o carro a ela emprestado, fui levar ele no hotel e já comecei a ver palestras para ele, palestras na yoga, palestras no restaurante macrobiótico, em outras faculdades além da minha. Comecei a procurar ajudá-lo a divulgar esse conhecimento na cidade de Salvador com meus amigos. E Dhruvananda chegou sozinho? Chegou sozinho, porque foi assim, ele Português. não falava. Que aventureiro, hein? Ele chegou com $50 no Brasil. Primeiro veio Siddha Swarupananda para São Paulo, chamou Brishni veio e chamaram Dhruvananda. Dhruvananda chegou em São Paulo num dia e Siddha Swarupananda disse para ele: você tem que ir para uma cidade chamada Salvador, que tem um grupo de yoga que é chamado Filhos de Gandhi, e você tem que ir lá e pregar para eles. Aí ele veio imediatamente, saiu de São Paulo de ônibus e foi para Salvador. Ele contou essa história, eu acho que em outro episódio tem essa história contada por ele. E eu, então, o conheci e comecei a ajudá-lo traduzindo suas palestras e também aulas no pequeno templo que ele alugou uma casa. Logo em seguida, ele voltou para São Paulo, na verdade, para o Rio. Quanto tempo ele ficou em Salvador? Eu acho que cerca de 3 meses. Somente 3 meses? Não, dessa vez, porque ele precisava renovar o visto de turista, e precisava cruzar a fronteira do Paraguai e ao mesmo tempo ele tinha que receber a esposa dele, que era Tulsi, que estava vindo de Los Angeles. Ela não veio antes com ele, ela só veio depois com ele. Então ele foi até o Rio. Eu o levei na rodoviária, lembro bem, eu o levei na rodoviária, ele viajou. Depois, quando ele chegou com a esposa e o filho, eu também fui buscá-lo na rodoviária, levei até a casa. Eu tinha a facilidade do carro de minha mãe, que me emprestava, eu me aproveitava disso para fazer algumas coisas do meu interesse. Você tem essa data, não tem? Você o levou na rodoviária? A última data eu tenho, Sim. que é 9 de julho, 8 de julho ele viajou no dia 9. No dia 9 de julho ele viajou de vez, aí não voltou mais. Isso é 9 de julho de 1974. Então, o total, quanto tempo ele ficou em Salvador? Bom, de abril de 73 até julho de 74. Isso vai dar maio 13, 15 meses. 15 meses, né? 1 ano e 3 meses. Então, nesse período... Ele tinha um filho também? Era filho da esposa dele, que era um menino muito inteligente, chamado Karnapur. Quando o Dhruvananda chegou, o menino estava no Gurukula. No Gurukula, eu não sei se de Los Angeles ou de Dallas, mas ele estava no Gurukula e a mãe dele, Tulsi, servia em Los Angeles. Quando Dhruvananda veio, que alugou a casa, mandou chamá-la, e ela tirou o filho do Gurukula e veio para o Brasil com ela. E aí o menino tinha 5 anos ou 6 na época, era muito inteligente, participava de tudo, bem um devotinho, muito devotado. Então, Dhruvananda eventualmente vai embora, mas durante aquele tempo você deve ter traduzido muitas palestras ou organizado muitas palestras. Fale um pouco sobre isso. Eu fiz, junto com ele, muitas palestras, mas Dhruvananda era uma pessoa muito ativa e muito carismática. Então, ele ia para a cidade, para o centro. Eu arranjei alguns alunos de inglês para ele também. Então, ele dava curso de inglês, fazia silkscreen, também impressão de silkscreen em camisas.
e vendia. E ele começou a conhecer muita gente na cidade por conta própria. Ele conheceu Jorge, que tinha um rapaz muito bom, devoto, que tinha chegado dos Estados Unidos de intercâmbio e era filho do dono de uma loja de material esportivo. Então, Dhruvananda comprava as camisetas brancas lá para fazer o silkscreen, conheceu ele. E o Jorge ficou um devoto por muito tempo e muito conhecido ele entre os devotos de Salvador. Nunca foi iniciado, mas uma pessoa muito correta, honesta, direita. E ele conheceu também o seu Raimundo, nesse mesmo período de 1 ano e pouco. Ele conheceu o seu Raimundo, que era um funcionário da Secretaria de Segurança Pública, funcionário administrativo, muito respeitado e que protegia muito Dhruvananda, porque ele conhecia os policiais. Então, quando havia alguma interferência de pessoas no Kirtan, no Harinama que ele fazia, então seu Raimundo sempre protegia, e os policiais do centro da cidade já conheciam e sabiam, essa é a religião de seu Raimundo, então eu tenho que proteger. Era bem interessante isso. Ele fazia, ia às ruas e fazia Harinama. Fazia Harinama, tocava harmônio muito bem, então ele fazia mais bhajans com harmônio. E distribuía um livro depois de um tempo. A princípio não tinha nenhum livro. Depois chegou o livro Uma Amostra da Verdade Absoluta, um livro pequeno em capa azul, com uma entrevista com Siddha Swarupananda e Gaur Sundar, que era o GBC do Brasil na época. Em português. Em português, já traduzido. E aí Dhruvananda distribuía esses livros, cantava, a esposa distribuía ali, ele, a esposa, o filho. Criava um ambiente muito bom. Naquela época, Salvador era uma cidade pequena e era um paraíso para os hippies. Então, tinha muito estrangeiro aventureiro viajando, que a gente chamava de hippie. Tinha muita gente assim, a cidade estava inundada de cultura, com muitas obras de teatro e shows musicais. Era um momento cultural muito importante na cidade, apesar de ser época de ditadura também. Então, apesar disso, havia esse movimento cultural e Dhruvananda se aproveitou muito disso, assim, aproveitou bem esses recursos, fazendo amigos. Ele fez muitos amigos. Então, Dhruvananda eventualmente vai embora, deve ter deixado um vácuo para vocês, né? Foi sim. Quem ficou para trás? Dhruvananda foi embora, ele pregou para várias pessoas, conheceu você. Qual era o grupo? Olha, o grupo, naquele exato momento, era seu Raimundo, Jonas, Beth, Jorge, Arádia, que era o Amaro, né? Muito bom, traduzia muito, diariamente praticamente ele traduzia para Dhruvananda. Ele dormia de vez em quando no templo com Dhruvananda, assim. Eu nunca fiz isso, mas ele dormia de vez em quando, porque ele morava mais longe, então ele ficava e dormia, então ele traduzia as aulas do Bhagavatam, tudo. Arádia fez um serviço de suma importância na pregação do movimento Hare Krishna em Salvador. Temos uma dívida imensa com ele. Além de tudo, além de traduzir, ele era muito entusiasmado, inteligente, educado, uma pessoa muito agradável de se conviver. Então, Arádia ficou e eu tive a sorte de pegar Dhruvananda na hora exata que ele estava para viajar. Porque ele estava saindo, como ninguém estava com ele todos os dias, ele estava saindo sem avisar. Então, como eu já tinha vários dias que eu não ia lá, eu fui bem cedo de manhã. Então, eu peguei o carro de minha mãe e fui bem cedo. Quando eu cheguei, eu já vi todo o panorama, né? Todos os quadros tirados da parede e malas
na sala da casa. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que estava indo embora, de volta para os Estados Unidos e tal. Então, e que tinha deixado para mim os pôsteres do templo. Foi a minha herança. Deixou os pôsteres do templo. E para Arádia, ele deixou um Bhagavad Gita, com dedicatória. Ele disse... É em inglês, não? É em inglês. Ele disse, você tem chance de conseguir um livro desse em inglês, e indo ao Rio e tal, mas a Arádia não tem agora, então eu vou deixar para ele. Aí deixou, fez uma dedicatória na minha frente, assim, ele fez a dedicatória, me entregou o livro, e aí eu fui até a rodoviária levando eles se despediram e eu dei a notícia para todo mundo, assim, de que ele tinha viajado, e ele disse, se reúnam constantemente, não expliquem muito, mas leiam o Bhagavad Gita, cantem e escutem as pessoas e tal, mas não expliquem muito. Esse foi um detalhe importante que a gente não conhecia muito, né? Então, isso que nós fizemos. E aí, como prosseguiu a Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo em Salvador? Foi com esse nome espetacular. Fomos para a edícula de uma casinha num subúrbio de Salvador, que é Paripe, na zona chamada Cidade Baixa, já saindo por uma via chamada Via Suburbana, e tem várias cidadezinhas nessa região, e assim, pequenos distritos, na verdade. E Paripe era o lugar onde morava o pai de Arádia, com a família, um homem muito grave, sério. Arádia tinha uma família muito organizada também, a mãe muito dedicada, jovem, mas muito dedicada, Dona Florinda. E o pai era Seu Antônio. A gente fez grande amizade, né? Por causa da convivência ali, era como uma família mesmo. Então, eles deram essa edícula no fundo da casa. E Vititra, com meus primos, pintaram tudo, limparam tudo, porque Arádia não tinha tempo, porque trabalhava e estudava. Eu não tinha tempo, porque estava no último ano do meu curso. Então, Vititra arrumou tudo e foi assim, e nós começamos a nos reunir. Logo em seguida, Vititra viajou para os Estados Unidos e nós ficamos frequentando a edícula da casa do pai de Arádia. Isso era 74? 74, depois de julho. Depois de julho, Vititra viajou em agosto, logo depois que ele pintou a sala, ele viajou, e nós continuamos nos reunindo nessa sala, e por mais alguns meses, né? Então, no final do ano, eu tinha que me formar. E o que eu vou fazer, né? Porque, na verdade, eu era a pessoa que levava os visitantes. Porque eu tinha muitos amigos em muitas diferentes áreas da cidade. Arádia era mais jovem e também trabalhava, tinha uma vida mais restrita, assim, em termos de amizades. Ele tinha bons amigos, inclusive Paulo, que hoje é o Paramahansa, era um grande amigo dele, que começou a frequentar também. Mas e Arádia pregava muito, ele era muito convincente, porque ele tinha um raciocínio lógico muito claro e filosófico, muito filosófico. Arádia pregava com muita consistência filosófica. Então, naquela situação, eu pregava para muitos colegas de faculdade e pregava para uma garota também, uma menina, colega minha. E falando para ela sobre isso, ela me disse que nós éramos muito imaturos para fazer uma coisa tão importante como era o movimento Hare Krishna, porque a essa altura nós tínhamos revistas
Back to Godhead, nós tínhamos algumas notícias importantes da sociedade no mundo, né? Nós já tínhamos alguma notícia. Dhruvananda contava muito. Brishni também visitou Salvador e também contava como a sociedade internacional era. Então ela disse, vocês dois são muito imaturos para isso, vocês têm que escrever para Prabhupada e pedir alguém que venha ajudar vocês. Aí, bom, eu achei uma coisa inteligentíssima, como essa garota tão nova assim com a gente, tão brilhante, tão inteligente, né? Fiquei encantado com a ideia e escrevi a carta. Escrevi a carta e fui mostrar para a Arádia a carta já escrita, pronta, e ele ficou bem motivado também, pegou a carta, corrigiu alguma coisa do inglês, melhorou, colocou a linguagem mais assim forte, emocionalmente, foi ele quem colocou, e então nós mandamos a carta. E isso já era no final de 74. Final de 74. E o que vocês falavam entre vocês assim? Qual era a conversa? Qual era o objetivo? Vamos ser iniciados, o movimento vai crescer no Brasil? Vocês tinham alguma visão? Como era? É interessante. Sim, tínhamos uma grande visão, pensávamos que tudo ia crescer. Claro, que íamos fazer muitos devotos, porque a gente via algumas pessoas se interessando. Dos meus amigos de faculdade, vários estavam cantando japa. E assim, então, a Arádia também estava pregando, o seu Raimundo trazia algumas pessoas também. Então, a gente via que tinha força. Então, nós tínhamos a visão de que o movimento ia crescer. Eu, particularmente, tinha uma visão alternativa em termos de produção de alimentos. Eu estava pela alimentação natural, macrobiótica, então eu queria voltar para o campo, queria plantar, viver como um dentista no interior, assim, e ter um sítio e tirar o meu alimento do sítio, que eram os princípios da macrobiótica que eu tinha associado com o que eu via do movimento também, né? Então, eu tinha essa ideia, mas isso saiu da minha cabeça quando surgiu a ideia do curso de pós-graduação que me levava justamente para o ambiente urbano, que era o de uma odontologia sofisticada, não de uma odontologia assim, apenas de assistência básica para as pessoas. Sim. Então você enviou a carta para Prabhupada e foi para Brasília, assim, praticamente ao mesmo tempo? Eu enviei a carta, me formei, que era já o final do ano, e comecei a preparar as coisas para ir para Brasília. Eu só fui para Brasília, mesmo fisicamente, no dia 2 de janeiro de 75. E alguma resposta de Prabhupada até o dia 2 de janeiro de 75? Sim, claro. Veio uma resposta de um telegrama no meio de dezembro. Então, assim, quase que imediatamente? Foi. A gente escreveu, acho que 1º de dezembro, e veio a resposta num telegrama 15 de dezembro. E o que o telegrama dizia? O telegrama dizia que estou enviando meu discípulo Hridayananda Das Goswami para ajudá-los, siga-os ou ajude-os, alguma coisa assim. Não lembro agora, nesse momento, todas as palavras, mas era assinado por Prabhupada e nós ficamos muito entusiasmados. Só que ele não chegou instantaneamente. E eu já tinha toda a programação da viagem por causa do curso. Então, eu não pude esperar Hridayananda Maharaj. Ele chegou no Rio de Janeiro, na última... Uma perguntinha. Então, qual era o endereço para onde o telegrama foi enviado? Quando eu escrevi a carta, eu coloquei o endereço da minha casa. Mas quando Arádia corrigiu a carta, ele disse, coloca o endereço daqui,
porque tem mais facilidade para chegar na minha mão e tudo, porque meus pais já tinham viajado para São Paulo. Eu estava sozinho na casa de meus pais e estava muito atarefado com a formatura no final de ano. Então, ele pensou muito bem, dizendo que deveria mandar realmente a carta com o endereço dele. E a carta foi com o endereço dele. Então, o telegrama veio em resposta com o endereço dele. Tanto que... O endereço que o Hridayananda Maharaj tinha no Brasil era esse endereço. Era esse endereço. Só que quando Vichitra viu lá nos Estados Unidos o endereço, então ele viu meu nome, mas viu o endereço de Arada, ele disse, não, esse endereço é muito longe. Se você pegar um táxi no aeroporto, eles vão enganar você. Falou assim com o Hridayananda Maharaj. E deu então o endereço da minha irmã. E aí ele foi direto para a casa da minha irmã. Mas conte um pouco, vamos ouvir mais de Jagat Vichitra sobre isso, mas nesse período, foi nessa época que Jagat Vichitra, o seu irmão e sua irmã foram para os Estados Unidos. Eles foram em agosto do mesmo ano que Dhruvananda voltou, de 74, o mesmo ano que Dhruvananda voltou para os Estados Unidos. Dhruvananda saiu de Salvador no dia 9 de julho. Nós nos reunimos, Vichitra e todos, e Vichitra foi arrumar a edícula da casa de Aradhya. Em agosto, eu fui levar Vichitra no Rio de Janeiro. Vichitra viajou para os Estados Unidos, eu comprei o Bhagavad Gita, que Dhruvananda tinha dito, a livraria que tinha, voltei para Salvador para concluir minha faculdade, e enquanto concluía no último semestre, frequentava a edícula da casa de Aradhya como templo da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Que aventura! Impressionante, impressionante. Então, agora, Jagat Vichitra está nos Estados Unidos, vamos ouvir mais dele. Ele encontra com Hridayananda Maharaj. Então, ele diz que não conhece esse endereço, mas vá para outro endereço da minha casa. Então, ele deu o endereço da sua casa. Ele deu o endereço... Na verdade, ele deu o endereço da casa da minha irmã, que era vizinha à casa de meu pai. Minha irmã tinha uma... E Hridayananda Maharaj chegou na casa da minha irmã, que era vizinha, numa rua de um bairro de Brotas, em Salvador. E ele chegou lá e foi atendido por ela. E procurando você e Aradhya. Procurando nós dois. E aí ela conhecia tudo, entendeu do que se tratava, recebeu, mandou ele entrar, aquelas coisas normais que se faz ao receber um convidado. Depois, o marido dela foi levar Hridayananda Maharaj na casa do Jonas, que era uma outra pessoa membro do nosso grupo, que morava em Piatã, uma praia mais perto da nossa casa do que a casa de Aradhya. E aí eles se reuniram, Hridayananda Maharaj encontrou com todos e tudo aconteceu. E você em Brasília nem sabia que isso estava acontecendo, pelo menos não imediatamente. Aradhya me mandou um telegrama. Naquela época, o meio de comunicação mais efetivo era um telegrama. Aradhya me mandou um telegrama assim: venha imediatamente. Hridayananda Maharaj chegou e tal, né? Mas eu já estava começando o meu curso. Na verdade, eu fui para Brasília com essa história da carta e de me preocupar com o futuro do movimento na Bahia. Eu me aproximei muito dessa garota, que era minha colega, e compartilhava com ela as minhas preocupações. E vi como ela era inteligente, como ela era madura, e era uma devota. Então, imediatamente, eu pensei em casar com ela, né? E foi assim mesmo que aconteceu. Nós viajamos. Ela também fez o mesmo concurso que eu para Brasília, também passou, e entramos na residência, no curso de residência juntos, bucomaxilofacial, em Brasília. Fomos juntos e ficamos juntos já em janeiro de 75.
E aí, junto com ela lá, nós pregamos também, né? Então, porque éramos vegetarianos, aí fomos pedir alimentação especial no hospital, que como residentes do hospital, do grupo de profissionais de saúde, nós tínhamos direito à alimentação, à hospedagem e alimentação. Então, eles deram a alimentação, mas era uma alimentação para gente precária, que inadequada. Então, nós fomos pedir e liberaram para a gente. A nutricionista fez pratos de comidas vegetarianas para a gente, só que aquilo chamava a atenção de todos os médicos e dentistas que comiam no refeitório. Então, todo mundo queria o mesmo tipo de alimentação, porque era muito melhor do que a alimentação comum deles. Coisas assim, bobagens, mas me ajudou muito a pregar. Nós tínhamos um centro, um lugar em Brasília, já que eu conheci o movimento num edículo assim, né? Então eu também pensei, bom, vou ter um quarto que eu possa receber as pessoas. Então alugamos um quarto para receber as pessoas e levava muita gente, preguei para muitos colegas desse grupo de saúde do hospital. Profissionais. Aí você se casa. E isso, que época era essa? Começo de 75? 75. Nós fomos juntos para Brasília em janeiro. Em maio, nos casamos legalmente e só fomos retornar para Salvador em dezembro de 75, depois de ter concluído o ano dessa residência em cirurgia. Certo. E aí, quando você volta para Salvador, já existe tem devotos, né, em Salvador? Não, tinham os devotos espalhados, os mesmos amigos, menos alguns que já tinham ido para São Paulo, né? Como o Arádia, que foi para São Paulo, na verdade, só Arádia, nessa época só Arádia. Então, eu juntei todo mundo que podia juntar e meus pais tinham um espaço na casa da família. Minha irmã se mudou da casa dela, que era pequena, para a casa maior, que era de meus pais. E nós alugamos a casa da minha irmã, que era menor, para o templo. Então, aí convidamos devotos que pudessem vir desenvolver Salvador. A essa altura eu já estava trabalhando, aí eu podia bancar, né? Então eu contribuía no aluguel, no pagamento das contas, tudo isso aí já era por nossa conta. Eu já estava engajado no trabalho, eu já cheguei começando a trabalhar como dentista, né? Já na minha especialidade. Certo. E a sua esposa era dentista também? Era dentista também, trabalhava do mesmo modo que eu, até que um dia ela foi iniciada também, como eu fui. Conversando com o Hridayananda Maharaj, ele perguntou para ela assim: você atende homens? Aí ela disse: sim, atendo. Aí ele disse: por que você não atende só criança? Aí ela disse: eu não tinha pensado nisso, eu fiz uma especialidade de cirurgia, estamos trabalhando com isso e tal. Aí ele disse: pense em trabalhar só com crianças. Aí depois disso, ela fez um curso de especialização em odontopediatria, se dedicou a isso, ficou muito famosa na cidade como odontopediatra, se desenvolveu nessa especialidade por uma sugestão de Hridayananda Maharaj, atendendo só criança. Incrível. E nessa época, Mahavira já está no Brasil? Ele chegou no meio de janeiro de 75. Foi tudo muito rápido. Hridayananda Maharaj chegou... Eu saí no dia 2 de janeiro. Hridayananda Maharaj chegou no dia 4 de janeiro. Ficou 2 dias, voltou para os Estados Unidos e Mahavira
veio para o Brasil. Aí veio para o Brasil. Tudo em janeiro. Em janeiro ainda, ficou no Rio de Janeiro, conheceu o outro grupo de devotos do Rio e São Paulo, e aí o movimento disparou para lá. Eu fiquei na região Nordeste, na Bahia, que não se desenvolveu tanto assim como se desenvolveu no Rio e São Paulo, também pela dedicação dos devotos, a competência dos devotos, a devoção dos devotos, né? E nessa época também Jagad-Vititra volta dos Estados Unidos. Ele volta, mas como meus pais haviam se transferido para São Paulo, ele já não volta para Salvador. Ele já volta para São Paulo. E de São Paulo ele vai ao templo e já fica morando no templo. Então, um barulho aqui de um carro passando, muito barulhento. Então ele volta para São Paulo, na casa de seus pais em São Paulo. Ele volta para a casa de meus pais em São Paulo. Sim. E voltando para a casa de meus pais, ele vai ao templo visitar e já encontra Mahavira e todo mundo e já fica por lá. Na sequência, ele fica por lá. Sim. E eu entendo que num ponto ele volta para Salvador, como devota. Só para visitar. Ele nunca residiu em Salvador, assim como devoto. Ele depois se tornou responsável como secretário regional de Salvador, depois de muito tempo, mas ele nunca voltou para residir em Salvador. Ele passou por Salvador logo um dia depois do desaparecimento de Srila Prabhupada, e logo em seguida ele foi para Recife e abriu o templo de Recife. Certo. Bom, e você continua com a sua carreira odontológica e eu entendo que vocês tiveram uma filha. Sim. E Ananda Lila. Isso. Me lembra. Falando com você por telefone. Eu creio que somente nos encontramos quando você se mudou para Nova Gokula. Antes tivemos alguma carta ou telefone, não lembro. Uma comunicação. Eu trabalhei muito, né? Como eu disse, a minha profissão era nova, digamos assim, e eu tinha a minha especialidade, eu era muito requisitado e trabalhava muito, mas ainda assim eu também participava muito do movimento. Só não tive a indicação para ser iniciado rápido como todo mundo, porque eu morava fora, era casado, então não tinha o grau de confiança, não tinha conquistado a confiança dos devotos ali, não é? Infelizmente. Mas, já em 77, em agosto de 77, no dia do festival de Balarama, que caiu 28 de agosto naquele ano, Hridayananda Maharaj foi a Salvador junto com Mahavira. E então ele me disse que perguntou sobre a minha iniciação. Aí eu falei, eu já escrevi para Prabhupada, estou esperando a resposta. Então ele disse, Prabhupada não está respondendo as cartas porque ele está já com a saúde muito abalada e ele autorizou alguns devotos mais próximos a darem iniciação em nome dele. Então, você pode ser iniciado amanhã no festival de Balarama. Aí, pronto, né? Foi tudo de bom para mim. Na verdade, eu não reconheço nenhum momento mais feliz na minha vida do que o momento da minha iniciação espiritual. Eu aspirava muito por aquilo e eu vi muitos devotos, inclusive meu irmão mais jovem que eu, receber a primeira iniciação, receber a segunda iniciação, como Ishvara também, que eu conhecia, né? Garoto também, receber primeira, segunda, todos, e eu ainda não tinha iniciação. Isso me deixava muito desejoso de ter iniciação.
Eu dava o valor verdadeiro que a iniciação representa mesmo na nossa cultura. Então, eu já tive, com a idade que eu tenho, uma vida feliz. Eu tive muitos dias felizes na minha vida, mas não tem nenhum dia até hoje mais feliz que o dia da minha primeira iniciação. E você continua com a sua profissão? O que você tinha numa clínica? Primeiro eu trabalhei em vários hospitais, clínicas de urgência, porque a minha especialidade exigia isso e tal. E depois eu entrei na sociedade de uma clínica. Meu pai me deu a participação societária numa clínica e eu entrei como sócio numa clínica que era muito conhecida, já desenvolvida na cidade. E eu entrei como sócio, fazendo a minha especialidade, mas como membro da equipe daquela clínica. E aí eu fui deixando de trabalhar em outros lugares por causa até mesmo de conflito de interesse, né? Dei apenas assistência a alguns hospitais, mas depois parei também e fiquei só com a clínica. E com o passar do tempo, a minha filha nasceu, não é? E depois, mais adiante, eu me divorciei, minha esposa e eu nos separamos. E então eu pensei, é a hora de eu participar desse movimento. Não tenho mais nenhum tipo de esperança de outra felicidade a não ser estar junto com os devotos, servindo a missão de nosso mestre espiritual. Então eu aderi ao movimento e entrei de cabeça. Eu acho que nesse momento eu preciso admitir assim publicamente que eu poderia ter feito tudo isso de uma maneira um pouco mais responsável com minha filha e também com minha esposa, que era uma mulher e é uma mulher muito digna e íntegra, mas eu acho que todas as emoções que existem num divórcio, ainda que consensual, me levaram a agir mais de forma impulsiva pelo espírito missionário do que racional e responsável, né? Como eu deveria ser com a educação da minha filha e com a minha posição no casamento. Mas eu lembro que alguém me disse, não sei quem foi, que a sua filha, depois de muitos anos, disse que ela estava orgulhosa que você, na verdade, tinha aceitado tantos filhos. Verdade. Ela foi, aos 18 anos, ela foi visitar Nova Gokula e era o meu aniversário. E teve uma grande festa. E ela entendeu o que estava acontecendo. Então ela disse que estava muito orgulhosa, realmente, porque eu tinha muitos filhos. Hoje, a minha filha tem 42 anos já, é adulta, é casada, tem 2 filhos, e é muito madura, ela é dentista. Ela é dentista também, e é uma pessoa muito madura, espiritualista, assim, uma pessoa excelente. E, felizmente, eu tenho a honra de ter a amizade dela, a consideração e a amizade dela. Então, depois disso, você se muda de Salvador? Sim, eu fui para Recife, porque Vititra estava lá, meus pais já estavam já em São Paulo, né? Como eu falei, eu não tinha nenhum ambiente assim, digamos, de afeto que eu pudesse estar inserido satisfatoriamente. Então, por uma necessidade, eu fui para Recife. Também eu tinha um emprego federal, que eu era concursado na época do INPS, como dentista na minha especialidade, que eu podia transferir. Então, eu disse, eu vou deixar a clínica, vou vender a minha parte
e vou me transferir para Recife, aproveitando esse emprego federal, e vou para Recife. E fui para Recife. E fui também como procurar fui transferido na minha profissão, né? E no INPS, que era o que eu servia, na verdade hoje é INSS. Então, quando cheguei lá, eu tinha uma situação diferente de Salvador. Em Salvador, nesse emprego, eu fui o primeiro colocado do meu grupo. Então, eu era o chefe do grupo. Eu fazia escala de trabalho, eu era o chefe do grupo de odontologia. Eu implantei, na verdade, a odontologia nessa unidade de saúde do INAMPS, na época, né? Lá, eu tinha implantado. Então, eu tinha a posição de chefia. Quando eu fui transferido para Recife, me colocaram para trabalhar em qualquer lugar, assim, muito longe, para fazer uma odontologia que eu não estava acostumado, que era odontologia de atendimento emergencial de periferia. E eu fiquei apavorado. E o pior, era um plantão dia de domingo. E domingo é o dia do festival de domingo do Hare Krishna, né? Então eu disse, não fico. Aí tive que ir para o departamento pessoal, ser ouvido pelos psicólogos do departamento pessoal também, assistentes sociais. Como você vai deixar o emprego federal e tal? Como isso? Você não pode fazer isso. Eu disse, não, mas eu não vou sacrificar o meu domingo de jeito nenhum. E aí, pedi demissão. Saí, fui exonerado e fui... Hã? Que ano? Isso é 82. 82. Foi tudo muito rápido. E aí você para. Esse foi o último trabalho que você teve? Não, eu montei um consultório no Templo de Recife, que era uma casa muito grande. Uma casa colonial, antiga. Então, eu montei um consultório para dar assistência aos devotos e à população. Mas era um trabalho mínimo, assim, só de assistência mesmo e tal. E depois, então, eu fui para Nova Gokula. Aí você chega em Nova Gokula. Você, por acaso, levou seu consultório para Nova Gokula? Pois é, né? Parece uma questão de apego, não é? Pode ser um apego, mas eu acho que era mais algo relacionado com a construção de uma sociedade. Eu tinha uma visão social. Eu achava que o nosso movimento tinha que interagir com a sociedade. E eu pensava, porque eu trabalhei assim, a minha formação é uma formação voltada para a saúde, então é voltada para assistência e a melhoria da pessoa, do desenvolvimento humano da pessoa na área da saúde. Então eu tinha essa vocação e treinamento. Então eu fui também para Nova Gokula levando o meu consultório. Quando instalou luz elétrica em Nova Gokula, eu instalei meu consultório. Sim, foi uma oportunidade boa de você servir os devotos também. Sim, depois uma devota, mais adiante, uma devota dentista do Rio de Janeiro, Shama Sundar, também foi morar em Nova Gokula, e aí ela assumiu o consultório, ficou atendendo e fez muito serviço. Ela fez muito mais que eu nesse consultório. E em Nova Gokula, o que você fez? Nova Gokula eu fui para desenvolver o Gurukula. O Gurukula é a escola. Na verdade, o Gurukula é uma metodologia de ensino. E esse método Gurukula, que é tradicional dos Vedas, foi implantado por Prabhupada
e funcionou em muitas partes do mundo, e já existia em Nova Gokula, e eu então cheguei para desenvolver esse projeto. E então o meu objetivo naquele momento, pela visão social que eu tinha, era que, já que temos uma escola, essa escola deve ser reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura, pelo MEC. Então vamos registrar a escola, porque era uma escolinha improvisada. Então nós lutamos para adequar as exigências do MEC e então reconhecer a escola para que os nossos alunos pudessem ter naturalmente o seu currículo escolar e pudessem no futuro entrar numa universidade. E assim fizemos uma escola do nível maternal, jardim de infância, alfabetização, primeiro grau na época, depois segundo grau, que hoje são conhecidos como curso fundamental e médio. Então nós tivemos até o curso médio nessa escola, reconhecido pelo governo. Conseguiu o reconhecimento? Conseguimos o reconhecimento, todos os alunos, ao sair da escola, levavam sua transferência, se saíam antes da hora, e aqueles que concluíram, levaram o seu curso médio completo saindo de lá. E você fica nessa posição por quanto tempo? Bom, ao todo eu fiquei 17 anos em Nova Gokula. Nesses 17 anos... Falando do Gurukula por um momento, que tinha muitos alunos nessa época. Do Gurukula eu fiquei super ativo até 1992. Depois eu era diretor. De 92 até 2000, eu fiquei como o que a gente chamava de ministro de educação. Eu fiquei algumas coisas do Gurukula, porque quando você chegou em Nova Gokula, não existia um prédio de Gurukula, não haviam tantas crianças. Então, houve um desenvolvimento com sua chegada. Por favor, fale um pouco sobre isso. Sim, o Gurukula existia com uma iniciativa assim, de Nova Gokula particular, foi feita desde o começo, entraram vários devotos que são devotos importantes, o Prabhu Lokashaks foi professor, a mãe Nataji foi professora do Gurukula, o Prabhu Paravyoma também ensinou no Gurukula, devotos muito antigos assim. Depois, quando Mahavira, como presidente de Nova Gokula, ele criou um prédio na forma de Jagannatha, que era para maternal, para um jardim de infância que pudesse atender as crianças na hora que as mães estivessem servindo as deidades. E pela necessidade e pela idade das crianças, então foi implementado nesse mesmo prédio uma sala de aula para crianças de 5 anos para cima. E isso foi feito por uma devota que era professora. Na época ela foi convidada para fazer esse trabalho, que era a Mataji Adilila, já falecida. Então, naquela época, ela começou o Gurukula e ela convidou o Prabhu Kelly Parayana, que é muito conhecido também no nosso yatra, Prabhu Kelly Parayana para trabalhar. Quando eu cheguei no Gurukula, a equipe era formada por essas pessoas. Adilila, Kelly Parayana e Ananta Siddhi, que era também mestre de ashram. Aí, que já era da equipe da mãe Adilila. Mas logo que eu cheguei, a Adilila saiu desse projeto e eu dei continuidade. E recebi apoio de toda a liderança do Brasil para mandar crianças de vários lugares. Vieram crianças de vários países da América Latina também. Então, nós fomos desenvolvendo e chegamos a construir 11 prédios em Nova Gokula. 11 prédios? 11 prédios. Contando com casas residenciais para os professores na área do Gurukula. Também ganhamos uma casa
da BBT, Fundação Bhaktivedanta na época, que era a sede da BBT. Eles cederam para o ashram feminino na época. Então, o Gurukula cresceu e se descentralizou. Fizemos o colégio Varnashrama, que era para meninos acima de 12 anos e que era dirigido por Atisundara Prabhu. Atisundara dirigia com uma equipe boa, também com ele, e a mãe Jaya Satinandana desenvolvia o correspondente para as meninas, que era o Sati Sadhana, para meninas acima de 12 anos. Na verdade, para as meninas era de todas as idades. Então, nós tínhamos ashrams assim, bem separados e bem cuidados. Eles eram excelentes administradores, tanto Atisundara como Jai Satinandana Mataji. Então, assim, tudo se desenvolveu muito. Mas sempre há algumas grandes dificuldades. E as exigências do Ministério de Educação e tal sempre se aprimoravam e nós tínhamos que nos acompanhar muito. E não era tão fácil manter um projeto educacional com tantos professores que eram necessários e tantas outras necessidades. Então, eu já tinha saído do projeto quando o projeto foi fechado e interrompido. Nessa época, 2001, mais ou menos, foi interrompido a oferta desse serviço de Gurukula para a ISKCON, né? No auge do Gurukula, quantos alunos haviam? Eu acho que nós chegamos a ter presencialmente, com internato e tudo, cerca de 90 alunos ao mesmo tempo. Porém, havia aqueles que eram do sistema Day School, ou seja, que não eram internos. E havia também alunos que eram dos filhos dos vizinhos, às vezes empregados nossos, às vezes fazendeiros que moravam vizinhos, que aproveitavam a escola como uma oferta para a escolaridade de seus filhos. Esse projeto poderia ter sido o orgulho do nosso país e do nosso movimento, se nós fôssemos mais qualificados como seres humanos, tivéssemos mais maturidade e, especialmente, se nós tivéssemos capacitação técnica na área de educação. Infelizmente, nós improvisamos muitas coisas e cometemos erros que provavelmente trouxeram prejuízos para muitas pessoas. Isso é lamentável e eu me culpo muito por isso, mas ao mesmo tempo eu entendo que foi um momento de pioneirismo numa área para a qual nós não estávamos capacitados tecnicamente e fizemos de forma a evitar prejuízos muito maiores do que chegamos a ter. Sim, educação não é uma coisa fácil. Pioneirismo também não é uma coisa fácil. Eu creio que todos entendem isso. Que vocês fizeram o melhor que vocês puderam e era realmente excelente. Eu presenciei, meus próprios filhos estavam lá. Projeto lindo. Quem sabe vamos ter novamente. Sim. Seria bom. Então você sai de Nova Gokula nessa época, 2001? Como é? Não, no meio disso você toma sannyasa? Peraí, estamos tomei sannyasa em 85. Sim. 2 anos depois de chegar em Nova Gokula. Sim. Aí eu tomei sannyasa e comecei, mas fiquei muito fixo em Nova Gokula por causa do projeto de educação. Continuava liderando o Gurukula? Sim, continuei liderando o Gurukula por alguns anos ainda. Certo. Até 2001? Até 2000.
Eu saí de Nova Gokula no ano 2000 e vim para Campina Grande. Vamos retroceder um pouquinho, porque você não é o tipo de pessoa que ia pedir sannyasi. Como foi a história? Bem, era um momento historicamente efulgente para o ashram de sannyasi naquele momento. Então, Hridayananda Maharaj sempre foi um devoto muito entusiasta com o desenvolvimento social da ISKCON. Ele criou comunidades rurais, ele instalou muitas deidades, ele fez tudo para que a comunidade crescesse socialmente, saindo da condição limitada de comunidade para uma condição cosmopolita de um movimento congregacional. E isso aconteceu mesmo. Então, naquela época, nos anos 80, assim, o mundo todo tinha muitos sannyasis, muitos jovens tomando sannyasi. E Hridayananda Maharaj perguntou se eu queria, e eu disse que se ele quisesse, eu poderia aceitar. Ele disse, não, eu estou perguntando se você deseja aceitar sannyasi. Aí eu fiquei calado, ele perguntou, quantos anos você tem? Aí eu disse, 30. Aí ele disse, já perdeu a esperança. Aí eu disse, tá bom, eu quero sannyasi então, eu quero tomar sannyasi. Tem um dado histórico interessante. Ele viajou para Mayapur e deu o meu nome, pedindo autorização. Então, o interessante é que o GBC disse, nós não podemos dar autorização para ele, nós não conhecemos ele. Ele não vem aqui com frequência. Poucos de nós conhecem ele. Ele precisa, pelo menos 1 ano, para poder tomar sannyasi. Hridayananda Maharaj lutou muito, mas teve que aceitar. Então, historicamente, eu inaugurei dentro do GBC o título de candidato a sannyasi. Aquele ano. Então, eu tive que esperar 1 ano. E aí, quando tomei sannyasi, tomaram também Purushatraya Maharaj, do Brasil, Jambavan do Brasil, e dos Estados Unidos, Ritatwaja Maharaj, daí da Flórida, né? Tomamos sannyasi juntos. Fizemos uma grande amizade. Em Mayapur. Em Mayapur. Então, agora estamos em 2000, 2001. Sim. E você, nesse momento, você se ausenta? Ou você sai de Nova Gokula? O que acontece? A nossa sociedade precisa se renovar muitas vezes. E, às vezes, essas renovações não acontecem de uma forma muito bem planejada. Acontece como produto de alguma crise. Crise institucional, crise de natureza pessoal, crise social. Algum tipo de crise afeta a nossa instituição, que nos leva a tomar decisões que levam para o desenvolvimento da própria sociedade. Isso aconteceu no ano 2000. E naquele momento de crise existindo em Nova Gokula, Hridayananda Maharaj chegou, ele era GBC, nesse momento os 2 GBCs eram Arangati e Lokashaksi, creio, talvez Lokashaksi já tivesse saído, acho que ele já não era mais GBC. E então, Hridayananda Maharaj disse que os sannyasis estavam todos muito concentrados na região do sudeste do Brasil e que isso ia atrapalhar um pouco o desenvolvimento, que estava atrapalhando o desenvolvimento social do movimento. E junto com, além dos sannyasis, muitos devotos
e muitas devotas experientes também estavam ali concentrados. E que todos deveriam dar uma saída, assim, uma espalhada mesmo. Então, nessa história, eu vim parar em Campina Grande. Por que Campina Grande? Eu queria trabalhar com a educação de adultos. E eu pensei que eu precisava estar num lugar que não fosse litoral, que não tivesse a maia da praia, né? A vida muito de lazer, né? O lazer como prioridade. E geralmente, como eu venho de uma cidade de praia como Salvador, eu conheço por experiência própria esse clima de informalidade e lazer que existe em cidades litorâneas. Então, eu já tinha tido essa experiência em Nova Gokula e achei que estar mais para o interior seria benéfico. Então, eu recebi um convite de um devoto, que é o Mahanama, que tem um restaurante em Campina Grande até hoje, e ele e Girivara, que na época era esposa dele, me convidaram para vir para Campina Grande e estabelecer aqui um projeto que eu pudesse me sediar aqui. Então eu vim fazer uma experiência. Acontece que Campina Grande é uma cidade universitária. E esse clima de cidade universitária é muito agradável e eu aprecio muito. Então, eu pensei, aqui é um bom lugar para fazer um projeto. E comecei a iniciar um curso Bhakti Shastri. Pesquisei o currículo Bhakti Shastri e resolvi fazer um curso Bhakti Shastri que fosse reconhecido pela ISKCON internacional. E obtive uma autorização de funcionamento e comecei a funcionar aplicando o curso Bhakti Shastri para turmas presenciais com tempo limitado. Então, eu convidava brahmacharis e brahmacharinis, né, rapazes e moças, eles vinham, teriam um curso e, por fim, faziam o exame internacional, obtinham o diploma e voltavam para as suas regiões para trabalhar ou servir de outra maneira. Você tinha um local? Como era? Não, eu aluguei uma casa muito boa, que era de um indiano que alugou bem barato para a gente, porque era muito amigo, e a casa estava à venda. No primeiro ano de formatura, eu convidei meus pais, como um reconhecimento, porque eles eram pais pioneiros. E porque, por serem pais pioneiros, eles sofreram algumas agressões da nossa parte como filhos e do movimento pela inexperiência. Não foram tão bem tratados e as ideias que eles deram não foram ouvidas e tal. Então, eu queria mostrar para eles um aspecto diferente do movimento, um movimento mais maduro. Então, eu convidei para eles conhecerem a nossa sede. Eles vieram e eu mostrei a casa toda, os ashrams dos rapazes, que eram compostos com armários, camas, tudo muito bem organizado, refeitório muito bem organizado, bom jardim, templo bonitinho, tudo bacana. Mas não mostrei o das meninas porque era um apartamento também muito bom, mas era um apartamento separado. Então, meu pai perguntou, e por que essa casa? Aí eu disse, é alugada. Ele falou, por que você não compra? Eu falei, bom, por razão óbvia, não tenho dinheiro para isso. E ele perguntou, já que o proprietário está vendendo, quanto seria? Aí eu disse quanto era, ele falou, eu dou esse dinheiro para você. Poxa, foi uma grande surpresa, né? Então, eu fui numa imobiliária, porque a casa era boa, grande, mas era restrita. Então, eu fui ver se encontrava uma casa pela mesma faixa de preço que fosse maior. E encontrei uma casa com 5.000 metros quadrados de área, uma casa com 8 suítes,
3 salas, garagem para 6 carros e mais barata que a outra. Aí eu liguei para meu pai e disse, manda o dinheiro, estou comprando a casa. Que incrível, que história incrível. O seu pai, ele ajudou o movimento de várias maneiras. Você pode falar um pouco dele? Sim, ele teve muita oportunidade de ajudar. Ele... Em momentos difíceis, momentos que, como você mesmo mencionou, os devotos de Krishna não tinham a maturidade de trabalhar com pessoas assim desse nível. E possivelmente falaram coisas ou agiram de maneiras que não eram as mais adequadas. E os pais, por amor aos filhos, toleravam. Sim, é verdade, isso tudo aconteceu. Meu pai era mais reservado e ele não se expressava com tanta facilidade com os líderes do movimento, assim ele não procurava. Mas ele foi muito protetor de Jagadvititra, meu irmão, não é? Que entrou muito mais jovem do que eu, e meu pai o protegeu muito e o acompanhou muito. Então, a ajuda de meu pai foi mais acompanhando o histórico de Vititra. Eu era mais independente por ter tido outro currículo, outra abordagem no movimento. Vititra entrou como um garoto brahmachari. Eu entrei graduado, pós-graduado, então é um pouco diferente. Então, mas ainda assim meu pai acompanhou todas as diferentes fases do movimento, sempre solícito, contribuindo de várias maneiras. E também porque da nossa cidade entraram vários devotos, filhos de famílias muito conhecidas, que eram conhecidos de meus pais. Entrou o Prabhu Purusha Purana, que era amigo de infância de Vititra. Entrou o Guru Vagni e Shrinkala, que eram filhos de famílias relacionadas com meus avós, pais da minha mãe. Minha mãe era muito amiga dos parentes dela. Assim, então, eram pessoas que meus pais tinham grande consideração. Então, eles acompanharam não apenas Vititra, mas eles também acompanharam esses outros jovens que estavam tendo a mesma oportunidade de Vititra e encontrando os mesmos desafios que Vititra encontrava. Então, meus pais acompanharam eles dessa maneira. Eu encontrei com seu pai quando ainda visitava o templo de São Paulo. E Jagadvititra pregava e eu trazia prachada para o grupo, era o assistente dele. E seu pai chegou e seu pai falava com ele em inglês. E eu não entendi inglês. Fiquei só curioso ouvindo. Mas encontrei com ele. Pessoa muito distinta. Eu lembro, pessoa muito distinta. Muito, não sei qual é a palavra em português, dignificada, não sei. É distinta mesmo, né? Minha mãe era mais participativa, fazia mais amizade, mais comunicativa, também um pouco mais forte em suas opiniões. Ela enfrentou Mahavira várias vezes. Ah, sim? Conte um pouco. A Mahavira tinha um jeito muito descontraído e minha mãe queria discutir a educação de Vititra. Ela não queria simplesmente ver Vititra no meio de outros jovens. Ela queria conversar com a autoridade dele. Mas a autoridade de Vititra era 3, 4 anos mais velha que ele, né? Que era Mahavira, que tinha 22, 23 anos na época. Então, minha mãe ficava um pouco irritada, porque Mahavira não aprofundava a conversa no nível que ela gostaria, para perguntar quando ele vai poder voltar para a escola, quando ele vai poder fazer uma faculdade. Minha mãe queria esse tipo de resposta. E Mahavira enrolava, né, um pouco,
E ela ficou muito zangada. Mas teve uma pessoa que deu uma atenção também, como você, que deu uma atenção muito boa para meus pais. Foi Lokashakshi Prabhu e a mãe Maha Yogeshwara. Eles dois foram pessoas muito atenciosas com meus pais. Então, isso. Então, agora, em 2001, você vai para o norte, para Campina Grande. Norte ou Nordeste? Eu sempre me confundo. Nordeste. Nordeste, Campina Grande. E você estabelece esse ashram, essa comunidade de devotos, e seu pai se entusiasma, ele vendo o sucesso do seu esforço, e ele compra essa casa. E como se desenvolve a comunidade? O que acontece daí? Bem, aí criamos muito entusiasmo também, e eu comecei a divulgar internacionalmente o nosso projeto e a organizar. Eu fiz um curso de mestrado em teologia e aprendi muitas técnicas de ensino superior. Eu não defendi o meu trabalho de conclusão de mestrado, né? Mas eu fiz toda a parte teórica completa. Então, eu aproveitei muito dessas disciplinas para organizar o currículo da melhor maneira possível do nosso instituto. E aí eu fiz de uma maneira que os alunos pudessem ter o curso Bhakti Shastri e aprendessem a estudar os livros de maneira sistemática e criassem gosto pela dependência dos conceitos filosóficos. Porque a nossa tendência pragmática é depender da intuição da nossa experiência pessoal. Então, nós vamos amadurecendo, sempre considerando que a nossa experiência é praticamente tudo. E, dessa maneira improvisada, a filosofia não predomina sobre as nossas decisões. Predomina a nossa experiência humana, que é geralmente limitada à nossa experiência em si. Então, o nosso trabalho é reverter esse quadro, fazer com que a filosofia da consciência de Krishna passe a ter a importância referencial para o devoto superior à experiência dele, de forma que ele possa entrar numa faculdade e não ser influenciado pelo ambiente informal do convívio com outros estudantes e professores e teorias que se desenvolvem dentro da universidade, que nós sabemos, baseadas em gozo dos sentidos, com todo tipo de experiência juvenil. Então, eu acredito que com essa experiência, com a filosofia, alguém pode transitar com mais maturidade no ambiente social, seja de universidade ou da sociedade secular, sem se deixar envolver pelas armadilhas da ilusão material. Como você apresenta esse projeto para pais e para estudantes? Porque eu entendo que você está atraindo mesmo estudantes de fora do Brasil. Sim, nós já trouxemos estudantes de muitos lugares da América Latina toda, dos Estados Unidos, da Europa, da Espanha, da Itália, e já trouxemos devotos de vários lugares assim diferentes, e tem sido uma honra muito grande poder desenvolver a relação com essas pessoas e criar uma amizade verdadeira e que dura mesmo. Então, nós apresentamos da maneira que é mesmo a importância de que alguém possa, no final da sua adolescência, ter uma base filosófica espiritual muito forte, uma experiência espiritual muito forte, para que possa se enfrentar a realidade secular, materialista, mantendo todos os seus princípios éticos, seus valores humanos, valores espirituais em alta, não se deixando influenciar
na verdade, pelo paradigma materialista. E essa estadia no... Como é o nome mesmo da comunidade? Instituto Jaladuta. Então, essa estadia no Instituto Jaladuta é geralmente de quanto tempo? 6 meses, 1 ano? Varia a depender da preferência, da disponibilidade do grupo que a gente matricula. Mas o ideal é que seja de 9 meses. Mas nós temos feito um pouco menos, 7 meses. E condensando bastante, a gente consegue apresentar o nosso currículo em 7 meses. Se você pudesse resumir o resultado no caráter de um jovem que participa desses 9 meses no Instituto Jaladuta, como você diria? Eu diria que ele aprende a ser dono do próprio nariz. Na verdade, isso é uma expressão popular para dizer que, de acordo com a teoria da formação da personalidade, uma pessoa desenvolve a sua individuação. Ela deixa de ser um objeto dentro da sociedade e passa a ser um sujeito dentro da sociedade. Isso é do teórico Jung, e nós fizemos uma adaptação porque tem tudo a ver com o cultivo do avanço espiritual sustentável que a consciência de Krishna nos propõe. E quantos estudantes você já graduou até agora? Cerca de 400. Para 20 anos não é muito, porém, para nós é bem representativo. É um número muito representativo. Não estamos na Índia, estamos no Brasil. Não se pode comparar essas coisas. 400 são muitas pessoas e elas estão influenciando muitas outras pessoas. Então, na verdade, o número é muito maior do que isso. O número de influência é muito maior do que isso. E você continua responsável pelo Instituto Jaladuta diretamente ou você tem um gerente porque você tem outras atividades? Eu tenho outras atividades e tenho uma equipe que é de alta qualidade, são coordenadores. Devakinandana Prabhu, que é discípulo de Hanumat Prasad Swami, ele é o coordenador pedagógico e o assistente para o ashram masculino. E Mitra Vinda, que é a esposa dele, é coordenadora do curso à distância, que oferece tanto o Bhakti Shastri como o Bhakti Vaibhava, como curso de discípulos. E vamos introduzir, a partir do próximo ano, outros cursos. E também ela é a assistente para o ashram feminino. Então, nós temos instalações muito boas, porque depois que nós compramos esta casa que eu falei, juntamos um grupo de devotos aqui em Campina Grande e compramos mais 3 terrenos vizinhos e fizemos um condomínio. Construímos um templo e fizemos um condomínio onde cada um é dono do seu próprio imóvel. E nós, nesse condomínio, nós ganhamos um terreno para construir o ashram feminino e construímos, então, uma casa muito boa, que é o ashram feminino. E elas, então, estão vizinhas à à sede do Instituto, com a comunicação interna, mas estão num condomínio, numa casa comum de um condomínio. E nesse condomínio também adquirimos uma segunda casa, onde moram esse casal de professores que eu falei, que o Devakinandana e a Mitra Vinda. Isso pode se tornar uma universidade, eventualmente? Este é um sonho, porém, eu tentei aqui,
através de influências e tudo, mas a universidade tem suas barreiras para tradições religiosas. Para chegar nesse ponto, é preciso desenvolver determinadas instâncias anteriores. Aqui nós temos um devoto acadêmico, que é o Ramacharita. Ele é professor da universidade aqui, e ele tem isso como uma meta de fazer um instituto de pesquisa, um instituto acadêmico assim. E nós damos o apoio que podemos, ele também ensina no nosso instituto. Mas quem sabe isso vai evoluir para um futuro. No momento, a demanda principal na ISKCON é de que os nossos jovens conheçam sistematicamente a filosofia apresentada por Prabhupada e não fiquem ligados ao movimento por mero sentimentalismo. É uma grande ameaça para a sucessão de Prabhupada, a linha sucessorial de Prabhupada, que as próximas gerações esqueçam a nossa filosofia, não estudem adequadamente e possam introduzir apenas experiências emocionais e pensem que assim estarão levando o movimento para a posteridade. Há um grande risco. Então, acredito que no momento é muito importante dar uma atenção aos membros da nossa sociedade, aos filhos dos nossos devotos e até os netos que já existem. Temos agora mais ou menos 20 minutos e queria falar um pouco do seu serviço atual. Você se tornou GBC do Brasil, ou no processo, eu entendo que existe um processo, mas obviamente você vai ser reconhecido como GBC. Como aconteceu isso? Porque parece que tentaram colocar você de GBC mais de uma vez, mas não funcionou. Não funcionou. Na verdade, eu posso dizer claramente que não é minha natureza. Eu acho que eu trabalharia muito bem dentro de um departamento de desenvolvimento organizacional ou educacional dentro da nossa instituição. Mas o cargo GBC em si não é exatamente a minha natureza. Parece, porque eu tenho um pouco de ímpeto administrativo, então parece que é, mas é uma aparência fake, não é verdadeira. Eu acho que tem pessoas que discordam disso, mas bom, onde você colocou sua mão, houve progresso, tanto na sua clínica dentária, como no Gurukula, como no Instituto Jaladuta. Não, tem certas coisas que são inegáveis, que são dádivas de Deus, dádivas de Krishna. Eu aceito como dádivas de Deus tudo que deu certo e compreendo que por minhas limitações, Lilananda, muitas coisas deram erradas também. E se eu posso corrigir essas coisas, eu luto com muita determinação para corrigi-las. Mas estamos aí, né? Eu posso contar o que você perguntou, porque tem uma ilusão mística. Eu fui vítima de uma ilusão. No momento que eu aceitei, uma ilusão que envolveu completamente a minha inteligência. Não é grande, porém eu sou guiado por ela e de repente eu fui traído por minha própria inteligência. Conte mais. Hridayananda Maharaj estava sendo cogitado a aceitar outra vez o cargo de GBC, mas ele estava falando na sua pregação que o movimento, de um modo geral, alcançou um grau de maturidade social e que a zona de conforto se tornou o objetivo de muitos devotos.
E ele explicava isso e eu ficava, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E eu ouvia com muita atenção. E ele dizia que nós todos estávamos na zona de conforto. E aquela carapuça coube perfeitamente em mim. Eu identifiquei que eu estava na zona de conforto, trabalhando com educação, com jovens, levando motivação, trabalhando com essa turma que é tão boa de se trabalhar. Então, eu pensei que eu estava realmente na zona de conforto. Enquanto eu pensava isso internamente, não tinha nenhum projeto. De repente, alguém numa reunião diz: Devantara Swami pode ser o GBC acompanhando o Hridayananda Maharaj e tudo vai dar certo no Brasil. Eu pensei, foi aí que a minha inteligência me traiu, porque eu pensei, eu estou na zona de conforto. Talvez eu tenha que sair da zona de conforto. E aí Hridayananda Maharaj disse, é isso mesmo, ele tem que aceitar. Se ele aceitar, então eu posso fazer também. Aí eu aceitei, voluntariamente, eu entendi que eu devia sair da zona de conforto. Estou nessa situação no momento. Estou trabalhando intensamente. Realmente eu estou como o que se chamava de candidato a GBC, porque tem um estágio preliminar, porque GBC é um cargo efetivo, um cargo que deve permanecer vitalício, não é? Então, eu estou nesse processo ainda. Então é isso, mas o Brasil já está organizado de acordo com a organização básica do GBC Internacional. A nossa rede descentralizada de administração no Brasil é muito eficiente. É claro, em muitos postos estão pessoas que ainda não têm a devida maturidade para o cargo. Assim como eu estou no cargo de GBC sem a devida maturidade. Tem muitas pessoas em seus cargos que ainda não têm a devida maturidade, nem a devida capacitação. Porém, isso também já está sendo trabalhado. Porém, já existe uma rede organizacional no Brasil que é a ideal de acordo com o GBC. Nós temos um corpo governamental nacional composto por cerca de 50 indivíduos, devotos e devotas muito qualificados pessoalmente. Ainda que não sejam capacitados tecnicamente, ninguém pode dizer que eles não são qualificados como pessoas. Então, nós estamos... A luta do momento é aproveitar a qualificação pessoal e dar a eles a capacitação necessária. Então, nós temos esses 50 pessoas distribuídas como um corpo governamental, um corpo executivo desse corpo governamental, 5 regiões diferentes no Brasil que organizam as suas regiões, que sejam Norte, Nordeste, a região Sudeste dividida, São Paulo é uma zona inteira, o Sul do Brasil é uma única zona. Então, nós temos 5 regiões divididas no Brasil, com um líder. Esse líder é membro de um conselho nacional. Temos secretarias com especialidades específicas, né? Com especialidades, que seria a Secretaria da Mulher, que trata de assuntos importantíssimos referentes à mulher que se torna devota e que deve ter todas as oportunidades dentro do nosso movimento e tal. Então, temos a Secretaria da Mulher, que é muito bem administrada por várias devotas qualificadas, muito qualificadas. Temos a Secretaria da Juventude, que é liderada pelo jovem Vaikunta Murti, um grande devoto que faz um trabalho brilhante. A Secretaria de Educação, que é dirigida pela esposa dele. A Secretaria de Justiça, que está
trazendo um recurso importantíssimo para a nossa paz social dentro da instituição, recursos legítimos para resolver conflitos dentro da nossa própria instituição. Então, temos muitas secretarias. Quem é encarregado da Secretaria de Justiça? Tem 2 departamentos da Secretaria de Justiça, que é a Secretaria de Justiça e a ISCOM Justiça. Da Secretaria de Justiça é o Prabhu Advaya, e da ISCOM de Justiça é Madhurya Prema, uma devota que também é advogada. Então, temos outros minutos que temos mais 11 minutos. Como você vê o futuro do movimento Hare Krishna no Brasil? 5 anos, 10 anos? Bom, eu vejo de uma maneira muito positiva e com muita esperança. Eu vejo que nós estamos num processo, no momento, num processo organizacional muito acelerado. Toda a estrutura organizacional está montada, podendo ainda se dividir ou se desenvolver mais ainda, melhor ainda. Mas, como eu falei, precisamos capacitação. Então, nós, dentro de 5 anos, eu acredito que teremos devotos mais maduros, capacitados, devotos e devotas, mais capacitados para as suas funções. E teremos uma comunidade onde possamos conversar com a etiqueta ocidental, a etiqueta Vaishnava, a etiqueta védica, no nível de diálogo maduro e inteligente, onde todos os recursos individuais possam ser otimizados e aproveitados da melhor maneira possível. Eu vejo assim, 10 anos então eu vejo com muito mais sucesso, inclusive na área de educação. Provavelmente a essa altura já estaremos voltados outra vez para a educação de nossos filhos e netos que tanto necessitam. Então, você que viu Dhruvananda chegando em Salvador com $50, sem falar português, e agora você, através de todos esses anos, você vê como o movimento se desenvolveu, se expandiu no Brasil. Como você se sente? Eu me sinto muito privilegiado, porque a minha fé pode fazer uma comparação do que era antes e o que é agora. E isso, em termos numéricos, em termos quantitativos, me dá tranquilidade para eu assimilar virtudes como a paciência, a dedicação, a tolerância e a coragem para continuar investindo toda a energia que eu tenho no movimento de Prabhupada e ver esse desenvolvimento acontecer, porque eu já vi sair do zero. Então eu tenho essa misericórdia especial de Krishna. E também misericórdia especial dada por Dhruvananda, né? Eu tenho que reconhecer a ajuda que ele me deu. Ele foi muito bom comigo. Ele me deu muita atenção. Falei com um devoto ontem, Pushkar, devoto que fez muitas das pinturas dos livros de Prabhupada. Que Prabhupada dizia para ele, mude aqui, mude ali. E começamos a falar de Mahavira, e começamos a falar do Brasil. E aí apareceu o nome de Dhruvananda, porque ele conhece Dhruvananda. Ele, então, Dhruvananda foi ao Brasil? Sim, Dhruvananda foi ao Brasil. Sem dinheiro, sem nada, com coragem, dedicação. Ele ficou assim, feliz de ouvir. Sim, eu vi que ele ficou feliz. Né? Na verdade, ele queria continuar a conversa por muito tempo, tive que pará-lo, porque estava tarde da noite. Eu conheço ele e o filho dele também. Ah, sim? O Ram. Era Ram, né? O menino. Pode ter sido iniciado. Pushkar. Filho de quem? O filho de Pushkar.
Não sei. Eu conheço a filha, não conheço a filha. Conheço a filha. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para fechar? Não, eu acho que eu não posso me despedir sem fazer um sincero, muito sincero agradecimento a você. Eu acho que esse serviço que você está fazendo não é pequeno e não se limita à experiência individual de quem você entrevista. Eu acho que você está resgatando uma história que é parte da história de Prabhupada, parte da história do movimento de Prabhupada. E eu agradeço muito a oportunidade de poder participar. Me sinto muito feliz por ter sido consultado por você, ter sido entrevistado por você. Agradeço a sua consideração e amizade por mim e lhe parabenizo, além de agradecer, lhe parabenizo também pela boa qualidade do seu serviço. Eu me inspirei nisso, de fazer isso, porque eu me associei com pessoas como você. Você sempre foi uma inspiração para mim quando trabalhamos juntos. Sempre lembrei, sempre considerei você como um amigo, uma pessoa que eu podia confiar, né? E outros, muitos outros devotos também, né? Para finalizar, eu gostei muito da sua ideia das mães pioneiras. Desde que você falou, está aqui na cabeça, ting, 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 tocando na cabeça. Eu sei que elas estão idosas, eu entendo. No meu trabalho, eu trabalho com muitas pessoas idosas, de 90 anos, temos uma companhia de tecnologia, e as pessoas precisam de ajuda, muita paciência. Desenvolvi um certo tato de lidar com eles, e eles gostam de nós. Então, eu gostaria de conversar talvez com um grupo, umas 2, 3, não muitas, 2, 3. Eu gostaria de saber como elas se sentiram, né? O que sentiram, o que passou. Porque são mães, e a minha mãe, infelizmente, não está mais conosco. Mas tem a mãe de Ishvara, tem a sua mãe e outras mães, possivelmente. E acho que seria importante ouvirmos como elas se sentiram, os sentimentos delas. Então, vou deixar por aí agora. Vamos ver. Se você organizar algo e precisar da minha ajuda com minha mãe, eu posso tentar alguma coisa. Sim. Não precisa ser algo de 2 horas, talvez seria muito cansativo. Não pode ser. Pouca coisa. Algumas palavras, algumas... Muito obrigado, Maharaj. Muito obrigado mesmo. Eu me inspiro, eu gosto de ouvir os devotos, eu me inspiro. Cada um que fala é uma inspiração. E a sua vida, a sua dedicação à Prabhupada, você falou que houveram alguns erros. Eu não acho que você deve ser tão duro consigo mesmo. Todo mundo erra. Você fez tantas coisas importantes. E quem não erra nesse mundo? E nem são erros tão graves assim. Mas certamente eu vejo que você, como GBC, é um Hare Krishna. Hare Krishna. Que onde você coloca a sua mão, você tem uma mão assim. Nossa, qual é a palavra em português? Uma mão, esqueci o nome, tem uma coisa que se fala. Mas você tem um jeito de fazer as coisas funcionarem. Não, Krishna deu essa potência para você. E esse é o momento certo agora no Brasil. Acho que o Brasil vai decolar na consciência de Krishna. Obrigado por suas palavras motivadoras e conte sempre com minha amizade sincera, verdadeira. Obrigado por tudo, Lilananda.
Hare Krishna. Hare Krishna, Jaya Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Muitíssimo obrigado. Tchau. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi